Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do Vasco nesse dia de Natal e falar sobre clube empresa. Ontem mais um clube foi vendido ou muito perto de anunciar a sua venda. Dessa vez o Botafogo, uma venda aí que gira em torno dos 400, 500 milhões de reais para o inglês. Isso, é claro, vem trazendo muita dúvida no torcedor, porque alguns dias atrás o Cruzeiro também foi vendido para o Ronaldo, e pelo andar da carruagem, o Vasco muito provavelmente será um dos próximos aí a se transformar nesse clube empresa. A gente vai trazer novidades no vídeo de hoje sobre como está a situação do Vasco se tratando dessa transformação em uma sociedade anônima do futebol. Vamos trazer todos os detalhes, todas as novidades, informar, esclarecer cada um de vocês e falar também sobre o Levinciano, porque ontem o candidato à presidência do Vasco se posicionou de vez, deixando bem claro e evidenciando que vai querer comprar o Vasco. O que será que vem por aí? Não sei. A gente vai mostrar para vocês pelo menos o que aconteceu até agora e que realmente muitas movimentações irão acontecer até o dia oficial da venda do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, é claro, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos e também o seu comentário sobre o que você acha dessa venda do Vasco e a transformação em um clube empresa. É a favor, concorda, discorda? Deixa a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco. E ontem, né, mais um clube aí realmente muito próximo de anunciar a sua venda, dessa vez o Botafogo, o empresário John Textor e o Botafogo, nessa sexta-feira, do dia 24, assinaram um pré-contrato, o que dá aí ao empresário inglês a prioridade na compra e na transformação, é claro, do Botafogo em uma sociedade anônima do futebol. Esse inglês é de fato um profissional muito gabaritado, um milionário, ele tem aí 18% já das ações do Crystal Palace, um clube do futebol inglês que também vem crescendo muito, vai fazer de investimento nessa temporada algo em torno dos 100 milhões de euros, então vai chegar forte, algo muito parecido com o que de fato pode acontecer com o Botafogo nas próximas temporadas. Com relação ao valor, a XP Investimentos foi a empresa que esteve na frente aí de buscar esse investidor no mercado, algo muito semelhante ao que aconteceu com a equipe do Cruzeiro, aliás, com o clube do Cruzeiro, né? A XP tem esse investidor que vai comprar 90% das ações do futebol do Botafogo e também, de acordo com as operações da própria XP e anunciado pelo GE, o valor chegaria a algo em torno dos 700 milhões de reais, além do aporte, né? Além ali de sanar todas as dívidas a curto e a longo prazo do Botafogo com o dinheiro que chegará do mesmo John Textor. E o que acontece? O porquê eu tô falando sobre isso? Só para contextualizar o assunto para vocês, porque essa mesma XP Investimentos estaria também se responsabilizando por buscar aí investidor para o Vasco nesses próximos meses. O Vasco tem desejo sim de vender o clube. A gente vai mostrar entrevistas do Jorge Salgado falando sobre isso nessa última coletiva. Vamos mostrar também o posicionamento do Levinciano, evidenciando que quer comprar o Vasco. E falar agora, mostrar para vocês aí um dos donos, um dos profissionais que trabalham na XP Investimentos, que é aí o Pedro Mesquita. Pedro Mesquita é um dos homens aí de liderança da XP que vem buscando. Ontem, inclusive, ele comemorou muito essa venda do Botafogo e ele já falou sobre o Vasco. Ele deu uma entrevista ao canal do Jorge Nicola, onde o mesmo se posicionou sobre estar com o Vasco, procurar investidores para o Vasco, a facilidade que teria, o tamanho do clube, para onde iria chegar. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada rápida nesse vídeo do Pedro Mesquita, falando sobre a venda do Vasco e o como isso poderia ser favorável ao Gigante da Colina. Então, fala daí, Pedro Mesquita, o que você acha sobre ter o Vasco junto em esse time e como seria captar investidores para o Gigante da Colina. Eu ouço falar do Vasco, mas ainda sem nenhum contato firme ali para que a gente possa se aproximar nesse momento. Mas eu acho que é um clube que deveria olhar com carinho para essa possibilidade e deveria se movimentar nesse sentido, porque eu acredito que o Vasco é um clube gigantesco e que eu tenho certeza que nas nossas mãos aqui a gente conseguiria trazer pelo menos apresentar um caminho bacana aí pro Vasco. Então, como vocês viram aí, de fato, Pedro se mostrou muito animado, já falou que tem conversas aí adiantadas, avançadas também com o Bahia, outro clube que caiu para a segunda divisão. De fato, querendo ou não, esse vai ser o futuro. Eu não quero me posicionar aqui dizendo que vai ser bom ou ruim pro Vasco. Só estou aqui com o objetivo de trazer informação e esclarecer para vocês o que está acontecendo atualmente dentro do nosso clube. E é inclusive sobre isso que a gente vai falar agora.
como está a SAF dentro do Vasco da Gama. Nessa última semana, para ser mais exato, na segunda-feira, o Vasco informou que está dando seguimento à contratação de estudos para elaborar esse projeto do Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. Houve uma sessão nessa última segunda-feira com o presidente Carlos Fonseca do Conselho Deliberativo, onde o mesmo ratificou aí o entendimento ao Conselho de Beneméritos que de fato é necessário o prosseguimento desses estudos e que a diretoria, no caso, pode dar início imediato ainda à contratação dos estudos para elaborar essa proposta na transformação do Vasco em um clube empresa. Com relação a esses estudos, muitos aí podem não estar entendendo o que eu estou falando. Esses estudos estão sendo desenvolvidos para elaborar aí o parecer jurídico sobre essa operação com relação às leis, aos processos, detalhar também e valorizar os tipos de contratos que vão estar incluídos na transformação do Vasco em clubes e empresas, elaborar também e desenvolver ativos ligados ao futebol que seriam transferidos do clube para a SAF, também a estrutura administrativa e de governança da SAF e a estrutura e receitas do clube após a criação da SAF. O grande objetivo é entender o que mudará no Vasco após transformar o clube em um clube empresa. Esse é o objetivo principal desses estudos que o Vasco está tentando fazer junto à empresa que o mesmo já contratou. E com relação a essa empresa, o Vasco contratou duas, a KPMG e a Veirano Advogados. A KPMG vai ter o objetivo, para vocês entenderem primeiro quem é a KPMG, né? É integrante de um grupo de empresas chamadas de Big Four, no ramo de auditoria e consultoria. É uma organização global, né, que tem sede na Holanda e tem o objetivo, vai ser a responsável por toda a parte de avaliação dos ativos do Vasco que serão incorporados na SAF. Enquanto isso, a Veirano Advogados, aliás, vai ser aí o escritório aqui mesmo do Rio de Janeiro, que ficará com a parte do estatuto, da governança, da composição, da parte jurídica, da formatação da proposta de inscrição da SAF. Como eu falei, voltando a repetir, mais voltado a essa parte jurídica da transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. O Conselho já deu prosseguimento e o Vasco já contratou essas duas empresas e estará junto a elas estudando o que irá acontecer com o clube, dando mais detalhamentos da transformação que virá quando o Vasco ser um clube empresa, que muito provavelmente é um caminho sem volta que o Vasco irá traçar nesses próximos meses. E com relação a isso, chegou a hora de vocês verem o que o presidente do Vasco, nessa última coletiva, que deu na terça-feira, falou sobre a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, deixando bem claro que em meses, em março, isso poderá estar o mais fechado possível. É o objetivo da diretoria, é o objetivo da grande maioria do grupo que tem dentro do Conselho Deliberativo e parece que isso vai andar. É claro, terá que ter uma assembleia, terá que ter outros detalhamentos antes de concluir essa situação, mas pelo que parece é que o Vasco está o mais perto possível de se transformar em uma sociedade anônima do futebol. Então fala daí, Jorge Salgado, quais são os próximos passos que serão feitos com relação a essa transformação do Vasco em um clube empresa. A gente efetivamente começou a desenvolver a ideia do clube empresa a partir do momento que a SAF passou no Congresso, né? O decreto-lei foi assinado e a partir daquele momento a gente efetivamente começou a se debruçar sobre esse assunto. E a gente está numa trajetória assim praticamente final em relação a esse assunto. Eu acho que em 2 meses, aí, no máximo, a gente consegue aprovar no Conselho e, a partir daí, colocar em pé o Vasco S.A. a partir de uma oferta que seja interessante para todos, né? Então, a gente está caminhando nessa direção e a gente estudou esse assunto mais profundamente a partir da aprovação no Congresso da lei da Sociedade Anônima do Futebol. Então vocês viram aí, né, de fato, o caminho, parece que tudo vai entrar aí com a Vasco SAF nos próximos meses. Como eu falei, volto a repetir, o que demonstra ser um caminho sem volta. Vai se transformando em um clube empresa, não tem como dar para trás. O Vasco vai mudar a maneira, vai mudar as normas, vai mudar o futebol. Para muitos isso é bom, para muitos é ruim. Eu volto a repetir, eu não estou aqui para dar minha opinião, estou aqui apenas para informar. A diretoria acredita que a SAF, pelo menos no momento, é o que pode, em menos período de tempo, recolocar o Vasco, né, como um clube forte no cenário do futebol brasileiro. E vários outros clubes também estão indo para esse rumo, como eu já falei, Botafogo, Cruzeiro, o América Mineiro, Chapecoense, Bahia e quem sabe outros também não estarão se tornando um clube empresa. Mas agora, nesses últimos dias, principalmente o Leve Ensino se posicionou.
Levenciano, que perdeu ali as eleições, para muitos juridicamente, para muitos ilegalmente, mas de fato não é o presidente do clube atualmente. E o mesmo ontem se posicionou muito, tá aparecendo esses stories aí para vocês, deixando bem claro que quer comprar o Vasco. O objetivo dele agora é comprar o Vasco, buscar investidores no mercado, buscar dinheiro e comprar o Gigante da Colina. E ele, algum tempo atrás, também fez um vídeo falando sobre isso. Então, além dessas publicações que ele fez, ele explicou a situação que por ele, se depender dele, ele vai comprar o Vasco. E a grande pergunta que fica é: e aí, torcedor, concorda com o Levenciano comprando o Vasco da Gama? Para muitos que queriam ver ele aí no poder, né? Queriam ver ele sentado na cadeira. Agora ele vai se perpetuar, porque caso ele realmente venha a ser um investidor, o que vai colocar a grana para comprar o Vasco, ele se perpetua aí na cadeira, não da presidência, mas sendo o investidor-chefe para sempre. É o dono das ações, vende quando quer, fica até quando quiser. Então, até o momento, ele demonstrou interesse e está buscando aí realmente querer comprar o Gigante da Colina. Então, sem muita enrolação, é claro, eu vou me despedindo de vocês fiquem aí com o vídeo do Levenciano explicando a situação, mas antes um grande abraço, fiquem com Deus, um Feliz Natal a todo mundo, que seja um dia 25 repleto aí de carinho, de amor, de família para todos vocês torcedores, mas sem muita enrolação, fiquem aí com o vídeo do Levenciano se posicionando e dando bem claro, deixando a entender que se der mole, o mesmo vai chegar e vai comprar o Gigante da Colina. Então fala daí, Levenciano. Pensa isso, eu já comecei a conversar com as pessoas que eu conheço, né? Eu liguei para o Pini Zahavi, que é o maior empresário de futebol do mundo. Liguei para outras pessoas que eu conheço no mundo árabe, para que a gente tenha opções de colocar na mesa. Caso isso não tenha nenhuma outra maneira de se reverter, colocar opções na mesa de gente correta, honesta, que possa pagar melhor. E aí a gente vai poder ver se querem vender o Vasco pelo bem do Vasco ou pelo bem das pessoas que estão no Vasco ou ao redor desta gestão. E com isso eu estou muito tranquilo, e acho que todo vascaíno também. E posso já começar a adiantar para todos os vascaínos que estou tendo um retorno muito positivo de muita gente importante no meio do futebol,